Sou Milka Samara, também conhecida como afrodescendente. Sou poeta, letrista, MC, cientista social, tudo que a arte vem me permitindo ser. Esse é o Papo de Visão. Meu envolvimento com a arte, de dizer um divisor de águas mesmo, foi em 2016 para 2017. Até então eu só estudava e trabalhava. Meu foco era ser estudante mesmo. Então eu passei a minha adolescência estudando para o vestibular e tal, para ingressar na faculdade. E aí quando eu consegui ingressar, foi na PUC São Paulo, começo de 2016, chegando no meio do semestre eu comecei a ter umas crises depressivas, umas crises de ansiedade. Até então eu não saía da minha cidade, né, de Mauá. Então, quando eu comecei a vir para o centro de Sampa, comecei a ver na rede social campeonatos de slam e vi que era próximo de onde eu estava. Então, fui assistir uma vez, duas vezes, apaixonei. E aí passei a escrever textos naquele formato, aquela escrita. E aí começou meu envolvimento com a arte, porque eu não daria conta de continuar estudando sem isso. Então, tinha a rotina de estudar de manhã, à tarde eu trabalho, à noite eu saía, ia pro slam do grito, slam resistência. Comecei a frequentar todos os slams assim que eu podia chegar, que era próximo das estações. Comecei a ir e a expor os textos e assim surgiu a Afrodescendente. A Afrodescendente até então era usada só nas redes sociais. Meu Instagram já tinha esse arroba. E no meu primeiro slam, que eu fui na intenção de ler mesmo um texto que eu tinha feito, fui lá no Sacolão das Artes, era o Slam das Minas, e quando eu cheguei atrasada. E aí eu tava falando com a Luz Ribeiro pelo celular, pelo WhatsApp, e ela falou: Milka, acabou o mic aberto, agora só dá pra falar se for batalhar. Batalha, tipo, vem, ficou me funcionando. Falei, tá bom então, de qualquer forma eu vou. E ela falou: Milka ou Afrodescendente? Chama Afrodescendente mesmo. E aí ficou com esse nome. Pegou, grudou. Difícil desvincular a Milka da Afrodescendente. A arte, mudou totalmente o meu trabalho, o meu jeito de andar, minha postura, tudo eu fui atingida pela arte, assim. Tudo ela agregou. Então, quando eu comecei a fazer poesia, eu trabalhava no telemarketing. Quando eu comecei a fazer esses rolês da arte, eu fui mudada de setor, eu fui para um setor no presencial, depois fui mexer em documento, mudou totalmente o meu status. É isso, me deu coragem para falar, para conversar, passei a ter identidade, passei a me reconhecer, o que eu faço, o que eu sou? Eu sou afrodescendente, o que ela faz? Eu faço poesia, faço letra, o que você quer? O que você quer que a afrodescendente faça? Isso. O modelo foi engraçado para uma pessoa que cresceu se sentindo feia, se sentindo deslocada. Então, a cada trabalho de moda, assim, foi o que eu não soube explicar, que eu nunca soube explicar. Como uma pessoa que não teve um portfólio, que não tem uma pessoa por trás fazendo todo o trabalho, conseguiu ter esses convites. Mas é ótimo pra mim. Eu acho ótimo porque eu quero estar em todos os espaços. Eu sou uma pessoa com deficiência e não tive essas referências quando criança, quando adolescente. Não teve nenhum artista que eu olhava e falava: poxa, é uma pessoa com deficiência e que faz isso e que está tendo visibilidade. Não tive. E também tira aquilo ela é linda, apesar de ser deficiente, mesmo sendo deficiente, mesmo sendo uma pessoa com deficiente, né? Os capacitistas que falam assim, te resume a uma deficiência e não como pessoa. Então eu lembro de muitos comentários quando eu era entrando ali na pré-adolescência, uns 12, 13 anos. Eu uso prótese, né? Na verdade é uma órtese que chama. Eu uso órtese, que chama goteira. Eu usava saia, ela ficava aparente, né? E eu lembro de passar por umas garotas no shopping e elas comentarem que tinham me achado bonita, porém as pernas estragavam. Eu lembro de ter escutado isso. Então, hoje, sair numa campanha, aparecer numa campanha de foto com uma pessoa bonita, empoderada e do jeito que eu sou, sendo a pessoa que sou, sem disfarce, sem corte, sem tentar anular que eu sou uma pessoa com deficiência, isso pra mim é bem gratificante, é um começo. Um trabalho que pra mim foi muito marcante foi no começo,
da minha carreira, vamos dizer assim, que foi quando eu recebi o convite da Catiara, de Mauá, pra gente fazer uma apresentação na Fundação Casa de Santo André. Foi eu, a Brisa Flow, o DJ Voodoo e a Catiara que fez o convite. Ali, pra mim, foi marcante demais estar com eles, sentir que o que eu tava falando fazia sentido para as outras pessoas, independente de quantos anos ela tenha, onde ela esteja e de onde vem a sua família ou porque ela estava ali, sabe? Isso para mim foi muito marcante, estar lá com eles. Sentimentalmente falando, o que foi foda para mim, quando eu cheguei lá, que eu vi adolescentes entre 11 e 16 anos, que estavam lá, pelo menos que aparentava, me lembrou muito a escola. E a escola foi muito difícil para mim. O ensino médio, o fundamental até o médio, foi muito difícil para mim. Com os bullying, com o racismo, com todas as opressões. Então, tocar nesse assunto. No intervalo, tinha um espaço de um pátio inteiro até o banheiro. Eu lembro que quando eu descia pro intervalo, eu demorava muito para ir ao banheiro, esperava tocar o sinal para eu poder ir ao banheiro, porque era um lugar onde ficavam muitos grupos de pessoas encostadas, então eu teria que passar pelo pátio inteiro e passar por todos os grupos, por todas as pessoas. E eu sempre passava muito de cabeça baixa, assim, tentando ser invisível. Eu queria ser invisível para passar por eles e não ser notada, porque ser notada de uma forma negativa é muito ruim, né? Ninguém quer ser notado. Então, assim, uma menina pretinha, de cabelo longo, muito magra, mancando, e eu tinha feito cirurgia há pouco tempo, era um pós-operatório, eu ainda estava fazendo fisioterapia, hidroterapia, então eu sempre faltava uma vez na semana pra concluir meu tratamento na ACD. Então, assim, pra mim era sempre uma tortura passar pelo pátio e ver os grupos. Quando eu comecei a fazer a apresentação no slam, que eu via que tinha que estar de frente com a galera, isso me lembrava o pátio da escola. Putz, eu tenho que ir andando, eu tenho que chegar na frente do pedestal, meu Deus. Tanto que eu usava o pedestal do microfone para me esconder. Era como se aquilo me escondesse. Então, para mim, era muito difícil fazer a apresentação que não tivesse um pedestal, porque eu tinha que pegar no mic e não tinha nada à minha frente. Só tinha eu ali. Então, isso toda vez para mim era enfrentar a escola, e eu não sabia por que doía tanto isso, por que me causava tanto medo estar diante de uma multidão. Então, eu fui enfrentando isso com a poesia. A poesia me possibilitou isso, de chegar e falar, de me colocar, de andar, de passar, de levantar a cabeça. Antes disso, eu não levantava a cabeça. E aí, saindo dessa lembrança da escola, quando eu tive de frente com os garotos na sala, eu fiquei com muito medo, que eu falei, putz, eu tô na escola de novo. Eles vão me atacar, vão me atacar. E quando eu cheguei no mic, que eu falei com eles, eu já fui falando sobre a minha deficiência. Eu fui anunciando que eu era uma pessoa com deficiência. Não sei por quê, mas eu quis falar naquele momento. E eu lembro que um deles gritou, no fundo, que eles não tinham nenhum preconceito. Moça, aqui a gente não tem preconceito. Eu lembro disso. Foi muito forte pra mim. Só que passando uns meses depois, eu encontrei com um deles que tava lá, ele me reconheceu. Eu tava lá dentro da Fundação Casa, você foi lá fazer uma apresentação de poesia e tal. Falei, nossa, foi você que gritou que não tinha preconceito. Aí ele falou, eu não entendi porque você estava se explicando. Você não tinha necessidade de explicar o que você é. O respeito é respeito e pronto, sem explicação. Acabou. Isso pra mim não teve mais o que falar. Aí eu comecei também a aparecer eu apresentando. Não preciso explicar o que eu sou. Foi isso. A princípio, que eu me lembro mesmo de ter visto pela primeira vez, foi a Mariana Félix, que eu vi uma postagem dela no Facebook, na época no Slam Resistência. Comecei a jogar no YouTube, Slam, jogava lá. E aí eu via Milímetros, da Luz Ribeiro. Eu apaixonei pela Luz Ribeiro. Eu fiquei tão apaixonada pelo movimento Slam, pelas poesias, que eu baixava pra ficar ouvindo como música no celular. Então, assim, eu conheci a Luz, a Luísa Romão, que pra mim é muita referência política, principalmente, os textos dela, assim. Cientista social, aí você abria e via um texto da Luísa Romão, assim, falava, nossa, como contempla, tipo, mano, o que eu tô aprendendo e tal. Com certeza, a Luz Ribeiro, a Luísa Romão, Mari Félix, essas pessoas
são minha referência. E também as bichas hoje das batalhas de rima, de rima mesmo, de batalha de conhecimento, batalha de tema, batalha de sangue. Aí vem todas as mostrando, vem a Marcela Trava, vem a Sai da Rua, a Bibi, a Abigail, né? Eu não lembro sobre o nome dela, mas ela é incrível. E, sim, minhas referências estão vivas também e estão ao meu lado, convivem comigo e falam comigo. Essas pessoas também são minhas referências. Hoje, pensando na minha humilde posição, sei lá, a Rihanna, a louca. Eu gosto muito do Edgar. Acho que seria incrível fazer um trampo com ele, porque ele é malucão. Acho que as nossas maluquices poderiam se encontrar aí, fazer algo legal, uma malucagem muito maluca. Falando como um artista que pretende se lançar no funk, MC Drica, com certeza, óbvio. Mas admiro muito também a MC Mari. Gosto da carreira dela, gosto de acompanhá-la nas redes. Os objetivos foram mudando com o tempo. No começo, a minha arte era pra mim. Precisava me libertar, eu precisava falar algo, eu precisava transcender. Eu precisava disso. Não que eu não precise hoje, pelo contrário, eu continuo precisando. Mas o objetivo mudou. Hoje, eu acho que minha arte tem como propósito sair da pobreza mesmo. Driblar a miséria. É isso. Viver bem. Acho que minha arte tem que chegar num lugar em que consiga me dar um retorno para eu viver bem. Isso. Para eu não estar sempre com Serasa no meu pescoço. Que é isso. A Flor Descendente é um personagem. É um personagem criado para falar o que a Milka ainda não consegue falar. A afrodescendente, quando ela fala de uma pessoa com deficiência, ela consegue falar sem se colocar num lugar de vítima, sem que o seu discurso consiga se converter em um local de vítima. Igual falar sobre isso, de repente a Milka falando sobre isso não consiga passar com tanta sinceridade, com tanta clareza o que a afrodescendente consegue passar através da poesia, sobre uma vivência de pessoa com deficiência, uma pessoa pobre e uma pessoa preta. Então não dá para passar autoestima, não dá para passar sexualidade, não dá para passar uma vivência que eu não tenha. Então a afrodescendente está sempre mudando porque a vivência dela está sempre mudando. É necessário que esse personagem se crie e se recrie para se atualizar tanto as coisas boas quanto as opressões que ela tem vivido. A Milka é uma menina tímida, assustada com o mundo, é uma pessoa muito apegada à avó. Acho que tudo que a Milka pensa em fazer, que ela usa afrodescendente, é para que tenha um retorno para a avó dela, para quem cuidou dela quando ninguém queria cuidar, e para a família. Acho que isso, minha família. Se eu estiver bem, minha família não estiver bem, meus amigos não estiver bem, então eu não tô bem. Tem uma letra que fala: eu tô no baile, curtindo a melhor fase. Quem se incomodou se sente fora do combate. Dividir, pois não faz parte. Na vida só nocaute. Tentou me derrubar, levantei com agilidade. À beira da insanidade, consciente dos embates. Quem tá morto ninguém bate, diz a regra. Questiona a minha capacidade, cheio de autossabotagem. Exceção na divindade, também erra. Nas redes todo mundo é rei. No dia a dia eu só penso em minha rainha. Nessas eu também errei. Até entender que o meu corre é sozinho assim. Então, acho que eu falo todos os meus irmãos de Nike. São 6 na minha contagem, fora os laços de amizade. E se meu corre vira, todos saem na vantagem. Acho que é isso. Se o meu corre vira, todo mundo sai na vantagem. Desde a minha família, meus amigos, minha quebrada. Tudo sai na vantagem. Esse foi o Papo de Visão. Para vocês me acompanharem na rede social, para fazer algum projeto comigo, é só procurar Milka Samara no Facebook, Afrodescendente, Milkão no Instagram, Milka Samara Afrodescendente no YouTube. E claro, segue a galera do Black Pipe, vamos deixar o endereço aí embaixo. É isso.